esses católicos ficam aí deusando esses pedaços de barro. Meu, fica adorando essas imagens, esses trem. Não! Tá começando mais um Betânia na Web e o tema desse Betânia na Web é polêmico, porque a gente gosta de polêmica. Os católicos não adoram imagens. Meu nome é Brenda Mendonça. Meu nome é Jonathan Pepe. E tá começando mais um Betânia na Web. Isso aí, meus irmãos, o tema hoje é polêmico que não é, mas o objetivo aqui é pra gente falar com os católicos, diretamente com os católicos, para saber responder as perguntas dos nossos irmãozinhos protestantes. É o seguinte, antes de a gente perguntar se católicos adoram imagem ou não, nós vamos descobrir aqui se é lícito fabricar imagens. Vamos pegar na palavra de Deus e ver o que a palavra nos diz sobre a fabricação de imagens. Vamos lá então. Êxodo 20, versículo 4. Não farás para ti imagem esculpida de nada que te assemelhe ao que existe lá em cima nos céus, ou embaixo na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Vamos pegar outra passagem. Levítico 26:1. Não fareis ídolos, não levantareis imagens ou estela, ou colocareis em vossa terra pedras trabalhadas. Vamos parar nessa parte desse versículo aqui. Vamos para mais uma passagem interessante. Deuteronômio 7:25. Queimareis os ídolos dos teus deuses, não cobiçarás a prata ou o ouro que recobrem, nem tomarás para ti, para que não caias numa armadilha, pois são uma coisa abominável a Yahvé. Bom, interessante, Breno, que nós acabamos de ver que a palavra de Deus parece que nos diz para não fazer imagem. Então como é que é esse negócio? Eu não estou entendendo mais nada sobre isso, eu estou realmente ficando confuso quanto a isso. Eu acho que eu vou quebrar as minhas imagens. Mas então a gente ficou nessa dúvida agora, será que a gente pode ou não? Poxa, tem tanta imagem lá em casa que foi herdei da minha avó, coitada, você tem que jogar, tem que quebrar? Estamos pensando aqui, como que a matriz é tão linda, cheia de imagens, a gente vai ter que conversar com o padre agora. Pensando em chegar lá no Papa. O Papa não sabe disso? Não, a gente vai ter que prestar esse serviço para ele e falar para ele que não fazer pode. Isso, tem que contar pro Papa. Poxa. Então a gente vai tentar entender por que então que acontece isso. Vamos continuar na palavra de Deus. Já que a gente está abrindo a porta aí, vamos continuar na sola escritura, né? Vamos continuar. Depois a gente entra na doutrina da igreja. Vamos ver então agora algumas passagens que vai mostrar para nós assim, Deus mandando criar algumas imagens. Ah, mas tem isso agora? Ué, tem que ter, né? Então vamos ver se tem. Vamos estrinchar a palavra. Vamos olhar. Só na escritura nesse momento. Vamos ver aqui lá em Êxodo, no capítulo 25, no versículo 18 em seguintes. Então a gente vai ver que nesse momento, Deus ele dá uma ordem para que seja construído querubins. Vai dizer assim na palavra: farás 2 querubins de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório, que é onde será colocado. Faze-me um dos querubins numa extremidade e o outro na outra. Farás os querubins formando um só corpo com o propiciatório nas 2 extremidades. Os querubins terão as asas estendidas para cima e protegerão o propiciatório com suas asas, um voltado para o outro. E as faces dos querubins estarão voltados para o propiciatório. Então peraí, então Deus mandou fazer a imagem e ainda falou como é que ele queria a imagem, até os detalhes, né? Para que lado tá a asa, como é que ia ser as faces. De vez em quando Deus é confuso, né? Vamos ter um momento lá também, se acha lá em Números 21, de 8 a 9, para lembrar dessa passagem onde Moisés vai estar levando o seu povo, né, à terra prometida, e daí começa uma serpente a morder o povo ali, e a morrer este povo. Então Moisés tem misericórdia do povo, vai até Deus, e Deus então manda Moisés construir uma serpente de bronze, colocar no alto, para toda pessoa que fosse picada passasse por aquela serpente e fosse curada. Você até viu essa história no vídeo da Betânia na Web anterior sobre a salvação. Então Deus mandou construir uma serpente de bronze para o povo ser curado. Mandou essa serpente ficar diante do povo. Não estou entendendo. Vamos entender mais, vamos lá, vamos parar não. E vemos também que lá em 1 Reis, né, no capítulo 6, versículos 23 em diante, você vai ver a história. Quando já estava ali sentando a Arca da Aliança, Deus manda então que se construa também, novamente, 2 querubins para serem colocados na Arca da Aliança. E também lá em 1 Reis, no capítulo 7, no versículo 29, Deus vai pedir que faça também imagens de leões, bois e querubins para ser colocado nas molduras, dentro aí no local onde ficava a Arca da Aliança. Então a gente vê que Deus ele mandou construir bastante imagem no Antigo Testamento, né? Pelo que eu tô vendo aí, as coisas estão começando a mudar. Então Deus mandou fazer imagens. Deus falou que não podia fazer imagem.
Não sei, não estou entendendo. Então vamos voltar. Vamos lá. Vamos voltar às passagens anteriores para a gente estudar mais um pouquinho. Voltando àquela passagem de Êxodo, do capítulo 20, do versículo 4, que diz assim: não farás para ti imagem esculpida de nada do céu. Vamos ler o versículo 5 também, que diz: não te prostrarás diante desses deuses e não os servirás, porque eu, Yahvé, teu Deus, sou um Deus ciumento. Vamos voltar também lá para Levítico 26. Lá em Levítico 26:1 que nós lemos até a parte onde diz que não colocareis em vossas terras pedras trabalhadas. Vamos terminar o versículo que diz assim: para vos inclinares diante dela, pois eu sou Yahvé, vosso Deus. Olhando melhor para essas próprias passagens que nós dissemos que Deus proíbe a fabricação de imagem, nós estamos vendo que Deus não exatamente proíbe a confecção de imagem. Ele está proibindo a idolatria. Deus está dizendo para o povo que Ele é o único Deus e Senhor que deve ser adorado. O problema do povo é que eles tinham acabado de sair do Egito, onde os egípcios adoravam a vários deuses falsos, como Ra, enfim, lá, os deuses egípcios lá. E aí Deus precisava doutrinar esse povo. No momento em que Moisés foi lá conversar com Deus, trazer as tábuas da lei, quando o povo voltou e já tinha levantado um bezerro de ouro, não era problema só o bezerro de ouro, mas que o povo se prostrava diante do bezerro de ouro para adorar e pedir ao bezerro de ouro as graças que eles precisavam. Deus está condenando aqui a idolatria a falsos deuses e não a fabricação de imagens. Deus precisava educar este povo. Tanto é que se Deus tivesse proibido a fabricação de imagem, nós não poderíamos, por exemplo, estar filmando, não poderíamos tirar foto, não poderíamos nem ter foto de um ente querido que já morreu. Nós não podemos, porque a fabricação de imagem nos restringe até a isso. Não poderíamos filmar, tirar foto, não fazer mais nada. Deus está doutrinando ao povo de Israel a dizer: eu sou o único Deus e Senhor, e não há outro Deus. E vocês estão proibidos de fabricar deuses, porque eu sou o único Deus. O catecismo da Igreja Católica. O que o catecismo da Igreja fala para nós? Então agora nós voltamos a ser católicos. Ah, graças a Deus. Glória a Deus, amém. Eu estava me sentindo incomodado a não ser católico. Então vamos ver o que o catecismo da Igreja Católica, mais conhecido como SIC, fala para nós sobre as imagens. Vou ler aqui rapidamente para depois a gente entrar na explicação. Vou trazer para a nossa vida, para a nossa realidade hoje. Eu vejo se a gente estava falando mais no Antigo Testamento. Então eu vou trazer para a nossa realidade hoje. Dos parágrafos 21:31 até o 21:32, nós vamos ver assim que vai dizer para nós da seguinte maneira: o culto cristão das imagens não é contrário ao primeiro mandamento, que proíbe os ídolos. Com efeito, a honra prestada a uma imagem remonta ao modelo original. E quem venera uma imagem, venera nela a pessoa representada. A honra prestada às santas imagens é uma veneração respeitosa e não uma adoração, porque é só a Deus que se deve adorar. O culto da religião não se dirige às imagens em si mesmas como realidades, mas olha-se sobre o seu aspecto próprio de imagens que nos conduzem ao Deus encarnado. Ora, o movimento que se dirige à imagem enquanto tal não se detém nela, mas orienta-se para a realidade de que ela é imagem. Assim diz para nós a nossa Santa Igreja Católica Apostólica Romana, no SIC 21:31 a 21:32. O que esse parágrafo está dizendo para nós? Está dizendo então que quando nós olhamos para uma imagem, e agora nós podemos trazer para o nosso contexto atual, nós sabemos que muito é atacado as imagens dos santos, a imagem até mesmo de Jesus, as imagens de Nossa Senhora, né, as imagens de anjos, né, tantas esculturas que nós temos como uma riqueza da nossa Igreja Católica. E aí muito é atacado, né, por que é santos, adoram imagem, adoram não sei o que, blá blá, jujubinhas. Irmãos, o catecismo ele é claro para nós e ele vem somente confirmar aquilo que a palavra deixou claro para nós também no Antigo Testamento. Vamos ver então que nós, ao olharmos para uma imagem, nós não estamos adorando aquele barro onde foi feito, aquele gesso, ou seja, o que for, onde é que foi feita a imagem, ou talvez de madeira, escultura, na pedra, não sei. Não estamos adorando aquele pedaço, aquele objeto, mas é uma veneração onde quando nós olhamos para aquela escultura,
nós lembramos e nos recordamos e levamos a nossa oração à representação original, a presença original que nos remonta àquela imagem. Por isso, quando você está tendo uma procissão, e aí é uma procissão com a imagem de Nossa Senhora, e aí tá lá a imagem de Nossa Senhora caminhando, e o povo todo indo atrás, e cantando, né? Eu não vou cantar, não sou cantor, mas... E aí vai todo aquele povo atrás da imagem. Então o povo está indo atrás de uma escultura? Não, o povo não está indo atrás de uma escultura, de um pedaço de barro. O povo está venerando aquilo que a imagem representa, que no caso é a Mãe de Deus, a nossa Mãe, a Virgem Maria. E assim também vem trazer para nós todas as imagens que nós temos na Igreja Católica, né? E até mesmo vou incluir, né, a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas até mesmo condenam, né, quando se faz uma escultura de Cristo, seja ele crucificado ou não, porque, né, quando é crucificado ainda fica aquelas papagaiadas, ai, Cristo morto, não sei o que e tal, que a gente vê também no último vídeo da Betânia Web. Né? Mas até mesmo quando é no Jesus Cristo sem ser crucificado, Jesus Cristo caminhando, né, na sua vida pública, também querem condenar, querem dizer, não faz sentido nenhum. Né? A palavra de Deus é clara, o catecismo é claro. Não há adoração a imagens, porque a palavra também é clara para nós, porque somente a teu Deus adorarás. E ponto, é somente a Deus a adoração. Então ali é uma veneração. Não vamos nem entrar no mérito agora da intercessão dos santos, podemos deixar para outros vídeos, intercessão de Nossa Senhora, né? Mas ao olharmos para uma imagem, nós estamos nos referenciando ao original daquela imagem. Quando a gente tem lá na nossa casa um altarzinho, alguma coisa, a gente tem lá aquele lugar de oração que tem todas as imagens. Não é que ali então tem vários deuses, né? Vai falar com a gente, vai mexer a boca a imagem, vai falar com a gente. Não vai. Ali nós estamos olhando para aquela imagem e estamos lembrando a quem ela representa. E é por isso que nós sim, quando católicos, temos imagens, temos, né, fotografias nas paredes, temos N coisas que vêm nos lembrar da nossa fé e nos referenciar ao original daquela imagem. E glória a Deus por isso, porque nós temos essa riqueza da Igreja Católica, porque se você for parar para poder pensar, se você retira as imagens da igreja, se você retira as imagens das casas dos católicos, fica um lugar vazio, fica uma igreja vazia, porque parece que está faltando a fé, está faltando religião, está faltando doutrina, está faltando igreja ali dentro. Graças a Deus que nós temos estas imagens para nos lembrar dos originais, que são nossos exemplos de caminhada rumo à santidade, rumo ao céu. E eu ainda digo mais, não é apenas nos levar ao original, mas é também saber que nos levando ao original daquela representação de escultura, nós também somos levados a Deus por essa representação. Ao olhar para uma imagem de um santo, para uma escultura de um santo da igreja, dá um exemplo, São Padre Pio. Se a gente pegar uma imagem de São Padre Pio e olhar para aquela imagem, nós vamos sim nos referenciar ao original dela, né, que é o São Padre Pio, a intercessão dele. E é essa referência que nos vai levar a Deus, porque eles nos mostram Deus, eles nos indicam Deus. Se nós olharmos para a imagem de Nossa Senhora, nós vamos nos lembrar de Nossa Senhora sim, mas Nossa Senhora nos apresenta Deus, nos mostra Deus. Então, esta riqueza da Igreja Católica também nos leva não apenas ao original daquela imagem, daquela escultura, mas também nos leva ao nosso Deus que é vivo, ao nosso Deus que nos salva, ao nosso Deus que nos liberta, que nos cria, que nos ama. Esse vídeo ele não é um ataque aos nossos irmãos protestantes, se eles vivem a fé deles, eles que vivem a fé deles, mas é um ataque a você católico ignorante que não sabe responder ao irmão protestante porque você tem imagem na sua casa. Ou até mesmo você católico que deixa de ter imagem na sua casa porque algum irmão protestante te convenceu que isso é errado. Se ele te convenceu da fé dele, meu irmão, você não é católico, você é protestante também. Porque o católico tem que saber, ué. O protestante vai defender a dele, né? O protestante ele vive a fé dele, se ele discorda, tá ótimo, mas o católico não sabe responder. É pior ainda. Pior não. Ele é o pior, ele é errado da situação. É pior que não responder, ainda concordar. Então, o cara pega vai ser tipo um podcast. O cara pega um versículo, apresenta só metade, como a gente viu aqui no início do vídeo, apresenta só metade. Vamos lá na descrição do vídeo. O cara pega lá só metade do versículo, joga na cara do católico, o católico não tem a capacidade e o interesse de pegar a palavra e contestar para ver se é aquilo mesmo, né? E vai lá com a metade do versículo e vai aceitar uma inverdade, uma mentira de fé. Porque se você pegar o versículo e terminar de ler, você vai ver o que Deus está
Eu acho que os amigos protestantes eles não estão errados, porque é a fé deles. Mas o problema errado é o bendito do católico abençoado que olha para aquilo e... Não é que é verdade? Falar isso, que coisa, né? Aí agora Aí começa a olhar pro irmãozinho que vai lá rezar perto da imagem de Nossa Senhora e falar, olha lá, tá errado, ó. Não deveria não, tá tudo mais. Vou falar com o padre. Costuma até arrancar todas as imagens de casa pra não... Bota no caixote enrolado no jornal. Manda pra nós quer. Então se você gostou desse vídeo, pode dar aquele gostei aí embaixo, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para alguns amigos, principalmente os católicos que precisam escutar sobre isso. Não deixe de curtir a nossa fanpage lá no Facebook, tá a descrição aqui, também nos siga no Twitter. E também tá nos nossos tweets pessoais, estão aqui embaixo, você pode nos seguir. E eu queria ainda fazer um breve anúncio aqui, aproveitar, né, o nosso canal. Nós tivemos na nossa cidade, aqui em Baixo Guandu, alguns meses atrás, em fevereiro, o Retiro de Carnaval com Cristo, o 11º Anunciai, né? E teve um Ministério de Música lá de Santa Catarina, lá de Camboriú, né, que veio para poder ministrar a música no nosso retiro de carnaval. O Ministério de Música que veio foi o Amados do Eterno, né, um ministério totalmente obediente a Deus, servos de Deus mesmo, já nos aproximamos mesmo, viramos amigos aí. E eles deixaram os CDs deles conosco, né? Você que não conhece, você baixa lá no Facebook também. Vamos colocar na descrição aqui então. Vamos botar analisando o vídeo aqui, né? Pode acessar aqui o Facebook do Amados do Eterno. E você tem esses 2 CDs, né, que estão comigo, para poder estar vendendo, para poder estar divulgando o Ministério de Música deles, está aí vendendo. E está custando apenas, bobiça, R$10 Troco. cada CD. Né? Esse aqui é o CD mais recente, o Ele é o Rei. Esse aqui é o primeiro CD deles, que é o CD no álbum No Tempo Certo. Então você se interessou, você pode deixar aqui no vídeo mesmo, ou fala lá no Facebook, ou me procura na minha rede social particular. Né? Você pode estar falando para a gente poder estar entregando para você aí seu CD, conforme o pagamento, né? Não é presente. Para você estar ouvindo, mas tenha certeza que são músicas que realmente tocam lá na alma, são músicas que nos levam a rezar mesmo, ministério de música que serve a Deus e não ministério de música de ficar fazendo show de auê por aí, cobrando milhares e milhares de dólares, né? Dólares tá ótimo hoje, então tá aqui o CD do Ministério de Música Amados do Eterno. Abraço aí pra vocês, né? Abração mesmo aí, mesmo com a distância aí de muitas horas de voo entre nós. Nós continuamos aí na caminhada, um rezando pelo outro, pra glória de Deus. Então, para encerrar esse vídeo, nós vamos juntos rezar uma Ave Maria para pedir a Nossa Senhora que vá ao encontro de todos os católicos que necessitam conhecer mais a sua doutrina, para que saibam o que fazem, para que fazem, o que tem na igreja, o que não tem, porque católico de verdade é aquele que procura. A gente não sabe tudo, eu, o Brandon, a Ana Min tá aqui, a gente não sabe tudo, mas a gente procura, corre atrás para descobrir, para aprender. E que Nossa Senhora seja a verdadeira guia, aquela que nos leva a Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos e sempre estaremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.